Olá, pessoal! Iniciando a nova série Além de Bert Hellinger. Na série anterior, nós conversamos sobre alguns conceitos da constelação tradicional antiga, que foi estruturada por Bert Hellinger, na qual somente aspectos ligados a ancestrais que poderiam ser constelados. Os vídeos estão aí no YouTube, são 7 episódios onde a gente desconstrói um pouquinho o conceito da constelação tradicional. E nessa nova série a gente vai aplicar algumas outras ferramentas que se agregam à constelação que façam que a gente consiga ir além. Então a gente vai conversar hoje a respeito de uma constelação na qual o tema não era o tema que a pessoa trouxe, mas foi o tema que se apresentou, que era abuso sexual, na qual diversas gerações, a pessoa atual, os pais, os dois, pai e mãe foram abusados, os avós, bisavós, trisavós e assim por diante, a gente foi longe no campo. E se não fosse o respaldo, a estrutura da experiência somática, eu não conseguiria avançar nessa constelação. Então é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. A experiência somática é uma abordagem médica americana que trabalha o trauma. Ela reorganiza o sistema nervoso autônomo, liberando a memória celular, reorganizando o corpo e liberando o trauma. O trauma pode ser físico, o trauma pode ser emocional ou os dois juntos. E eles estão associados aos traumas que a gente vê na constelação. Os registros históricos, registros culturais, sociais, genéticos, familiares e os registros de alma, o registro lá no coração da pessoa. Falando um pouquinho de experiência somática, eu vou contar um pouco como ela foi descoberta, Existiu uma menina, não sei se ainda está viva, que chegou no consultório do Peter Levine é médico, com um pânico, não era medo, ela tinha pânico, aquele pânico de não conseguir sair de casa, de suar frio, um pânico extremo, E ela não conseguia solução, não tinha o que fazer, isso já faz muitos anos. Quando ela chegou no consultório dele, ela tinha 24 anos e ele viu ali a perna dela muito agitada. Sabe aquela síndrome da perna irritável, onde a pessoa não para de mexer a perna? A perna dela não parava. E ele teve uma intuição ali na hora, falou assim, você quer correr? Faz o movimento como se você estivesse correndo, mas aqui mesmo, sentada. Finge que você está correndo, vai mexendo as pernas, sente o movimento das suas pernas. Não dá pra gente correr aqui porque o consultório é pequeno. Corre. Ele teve uma intuição ali. E conforme ela foi fazendo o movimento, veio a memória cognitiva. Então tinha uma memória celular nas pernas dela, veio uma memória cognitiva. Quando ela tinha 4 anos, isso já faz mais de 60 anos, faz muito tempo. Ela tinha sido amarrada numa cadeira para tirar as tonsilas, as antigas amígdalas, Numa época onde não existia anestesia. O que se anestesiava as pessoas, anestesiava entre aspas, era éter. Éter não anestesia ninguém. Éter dá alucinação. Eu sou bióloga. Eu lembro na faculdade, quando a gente foi fazer experimento com um drosófila, aquela mosquinha da banana, mosquinha da fruta, que a gente tinha lá ver cor de olho, formato de asa, aula de genética. E a gente anestesiava as drosófilas com éter, Então colocava um algodãozinho com éter lá dentro do vidrinho, fechava para anestesiar, para a gente conseguir olhar, contar os caracteres e fazer as aferições genéticas e tal. Eu fiquei louca. O laboratório inteiro estava cheirando éter, De repente, as minhas mosquinhas estavam todas voando. Eu falei, nossa, mas por quê? Então, assim, a gente perde o controle. Éter dá alucinação. Imagina uma criança anestesiada com éter. Lógico que ela não foi anestesiada. Ela foi, sei lá, Tira um pouco do estado de consciência, mas não anestesia a dor, tá? E
amarrada numa cadeira. Provavelmente a mãe estava longe, eles normalmente não deixavam as mães ficarem perto, entrar, porque mãe desmaia, mãe dá chilique, então deixa a mãe lá fora, porque senão vai ter 2 trabalhos, olhar a criança e a mãe. Então ela foi amarrada, anestesiada com éter para tirar as amígdalas, as tonsilas, as antigas amígdalas. E ela imaginou, uma criança de 4 anos tem uma imaginação muito grande, louca, alucinada com o éter, ela imaginou que tinha um tigre perseguindo ela. E ela não conseguiu fugir desse tigre. Ela estava amarrada, né? E com as amígdalas inflamadas, quem já teve dor de garganta sabe o que é isso. E quando ela foi fazer aquele movimento de correr, sentada ali, devagar, no consultório do Peter Levine, ela lembrou, veio a memória cognitiva, ela lembrou desse tigre imaginário, da qual ela não conseguiu fugir. Então ela passou dos 4 aos 24 anos com pânico de um tigre que ela nem lembrava. Não tinha a memória cognitiva, mas esse medo estava lá armazenado no corpo dela. E quando ela fez aquele movimento de fugir, veio a memória e o pânico, que ninguém curava, passou. Aí o Peter falou, tem coisa aí, eu preciso estudar. Então ele começou a fazer diversos experimentos, começou a estudar, tanto é que o primeiro livro dele, que ele narrou essa situação, e os primeiros estudos, chama O Despertar do Tigre. Agora tem uma série de estudos, junto com a Sue Carter, que estudou os hormônios envolvidos no trauma, o Stephen Porges, que pesquisou os nervos ligados ao medo. Ele trabalhou aqui com esse nervo que sai aqui de trás do pescoço, que é o 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago. Um deles passa para cá, vem para a barriga, o outro vem para o rosto. Trabalhando, é o nervo do medo, que ele vai inervar toda a barriga, o sistema nervoso entérico. Ele se divide, uma parte vem para o rosto, que traz aí o engajamento social. A gente sai daquele medo, daquele susto e consegue olhar adiante. Então tem o estudo dos hormônios, dos neurotransmissores, enfim, diversas pesquisas feitas a partir desse despertar do tigre, desse medo desse tigre que estava dormindo no corpo daquela moça. E o pânico curou, sem remédio, sem nada, somente com o movimento das pernas, né? Bom, e na constelação, quando aparecem situações de traumas, não só físico, traumas emocionais também, a gente consegue perceber o quanto a experiência somática auxilia na constelação. Então, nessa constelação que eu comecei a descrever, né, onde o assunto era outro, a pessoa não falou, eu quero trabalhar o abuso sexual. Ela falou, eu quero trabalhar um assunto X, e apareceu o abuso sexual no campo, tanto dela, dos pais, avós, bisavós e assim por diante. Foram diversas gerações. Se não fosse o respaldo dessa técnica, eu não conseguiria trabalhar ali. Porque o trauma, o medo, a dor eram imensas, né? Uma série de gerações com abuso sexual. E quando Bert Hellinger fala, olha, não posso trabalhar quando tem abuso sexual porque a pessoa está a serviço dessa dor, ok, ela está a serviço dessa dor. Provavelmente essa moça está honrando o pai e a mãe, os avós, bisavós e assim por diante. Mas não significa que eu não posso ajudar. E eu ajudei, né? A gente promoveu a desidentificação psíquica e emocional das dores dos pais, dos avós, enfim. Me vejam com bons olhos, se eu não sigo mais esse caminho de dor, esse caminho de abuso, meu caminho agora é outro. E marquei com ela um retorno individual para fazer uma sessão de experiência somática para que eu pudesse reorganizar o sistema nervoso autônomo dela. Claro que é um trauma aí transgeracional, também no corpo físico, também em subpersonalidade que aconteceu na infância. Claro que uma sessão não vai resolver de experiência somática, mas é uma técnica rápida, se comparada à psicoterapia, porque a psicoterapia ela trabalha o mental,
A experiência somática ela abrange outra área do cérebro, que é a parte do sistema nervoso autônomo, cérebro reptiliano. Então, lá no centro do cérebro tem a amígdala cerebral, que é a parte da memória, ligada bem na frente está o sistema límbico. Lá, internamente tem as estruturas que controlam batimento cardíaco, respiração, dilatação e contração de pupila, eriçamento de pelo, movimento de intestino. São partes do nosso corpo que a gente não controla. E é essa parte que a experiência somática trabalha. Não é o neocórtex, não é a parte mental, como trabalha a psicoterapia, que também é importante elaborar. Mas o trauma está ligado aqui a uma memória física, né? A pessoa perdeu o continente fisiológico, ela foi invadida à força, uma criança, né? Enfim, então a gente reestrutura isso. O cérebro manda impulsos. Por que a perna da menina estava agitada? Ali naquela experiência do tigre, por exemplo. O cérebro da criança mandou uma informação: foge, corre desse horror, corre desse tigre. Mandou informações lá para a perna. Só que ela não conseguiu fugir, ela estava amarrada. Então aquele impulso neurofisiológico ficou retido no corpo dela e mandando retroalimentação, mandando informações para o cérebro: eu estou em perigo, eu não consegui fugir, eu não consegui fugir, eu não consegui fugir. E o cérebro, ele não sabe diferenciar o que é verdade do que não é. Por mais que a gente saiba, por exemplo, filme de terror, por mais que a gente saiba que é tudo mentira, que é tudo cenário, tudo máscara, que é sangue de mentira, sei lá, a gente fica uns 15 dias sem dormir direito. Porque é essa parte do cérebro, o sistema nervoso autônomo, o cérebro reptiliano, que não sabe distinguir a realidade da fantasia. Para ele é realidade. Então aquele tigre era realidade. Então ela estava em pânico, ela estava em perigo de verdade. Então muitas vezes, vamos supor, em rompimentos de relacionamentos, acidente, sei lá, ok, já passou, assalto, ok, já entendi. O cérebro, a parte racional, o neocórtex sabe que é mentira, sabe que já foi. O assalto já acabou, tá tudo bem, tô vivo, o acidente já passou, né? A cirurgia já terminou, tá tudo ok. Mas tem uma parte do cérebro que não sabe. E é essa parte que fica alimentando o medo, que fica alimentando o trauma, que fica alimentando o pânico. Quando essa pessoa veio constelar uma situação, ela diz: eu me sinto bloqueada, eu me sinto paralisada, eu preciso ver o que aconteceu com os meus ancestrais, o que eu estou honrando dos meus ancestrais, que eu me paraliso. E era um abuso. O abuso dela, dos pais, avós, bisavós. Se não fosse a estrutura da experiência somática, inclusive no campo, durante a constelação em grupo, ou mesmo quando é individual, não teria como, né? Ontem eu constelei uma pessoa que chegou aqui, eu vim constelar o meu divórcio, que ele tá muito difícil de sair. O marido, advogado, jovem, uma carreira super promissora, uma pessoa super do bem, começou a se envolver com drogas, com cocaína, e ele estava ficando violento, então ela decidiu se separar. Tentou internar várias vezes, chegou a se jogar do carro em movimento, porque ele começou a correr que nem um louco. Bom, e ela: precisou me separar, mas eu tô com medo, porque ele já surtou algumas vezes. Foi uma constelação individual. Antes de começar a constelação, eu reorganizei o corpo dela. Reorganizei o sistema nervoso autônomo. Ela apresentou uma série de descargas neurofisiológicas. Carregar, na verdade, ela vai reabsorver os hormônios e os neurotransmissores do estresse liberados em diversos sustos com o marido, né? Então, quando a gente conseguiu reorganizar o corpo dela, aí a gente trabalhou o divórcio, na verdade trabalhou ela e o marido,
Foi uma constelação linda de perceber o motivo da droga. O pai dele tinha morrido quando ele tinha 14 anos e ele não conseguiu dar conta disso. Então tinha um trauma emocional. Na constelação, a gente sabe que o vício está ligado a algum lugar de ausência. Normalmente o pai, no caso, era o pai mesmo, podia ter sido outro familiar, que ele estava tentando preencher essa dor com a cocaína, né? Com a droga. Então, mas primeiro eu precisei da experiência somática, porque ela estava tão assustada, porque ele já surtou diversas vezes, medo de apanhar, uma série de coisas. E o divórcio vai ter que ser litigioso, porque ela está grávida. Então, quando tem menor envolvido, a justiça não promove outra alternativa. Então, era uma dor muito grande. Se não fosse a experiência somática para dar ali a resiliência para ela, eu não ia conseguir aprofundar no campo, né, da constelação. E eu decidi ensinar isso para as pessoas, como conciliar a experiência somática com a constelação. Eu lembro de uma sessão de experiência somática que a gente misturou uma constelação no meio. Começamos com uma sessão só de experiência somática. O rapaz tinha um trauma, ele era gêmeo, e o irmão dele morreu no ventre. Ele chegava perto da mãe, não foi nem no Brasil isso, ele chegava perto da mãe e tinha uma memória, que não era uma memória cognitiva, era uma memória celular, tinha o cheiro de morto, de carniça. Ele chegava perto da mãe, a memória daquele cheiro vinha, ele tinha enjoo, ele não conseguia ficar perto da própria mãe. Então a gente começou a fazer experiência somática, foi num grupo isso, foi feita experiência somática com ele para reorganizar o sistema nervoso, daquela memória celular, de chegar perto da mãe, mas foi feita uma constelação, e foi uma constelação meditativa, que eu também ensino nesse aprofundamento de constelação familiar, onde foi imaginado um barco que atravessou o rio para a outra dimensão, onde estaria o irmão. Ele se despediu desse irmão e voltou para o mundo dos vivos, e ao mesmo tempo regulando, enquanto fazia essa sessão de constelação, ao mesmo tempo ia se reorganizando o corpo, trazendo para o equilíbrio, né? Sente o corpo, percebe onde está mais calmo agora. E aí vinham as descargas neurofisiológicas de estresse que aquele bebê em formação dentro do ventre sentia. Foi uma das constelações mais lindas, foi uma constelação junto com experiência somática, uma das técnicas, sessões mais lindas que eu já vi. Teve uma outra também, e tinha uma moça que tinha passado por um terremoto no país dela, e ela ainda tinha aquele olhar vidrado de trauma, de pânico. Normalmente, às vezes, as pessoas morrem ali ao seu lado e você não consegue fazer nada, né? E ela foi genial quando ela misturou a experiência somática com a constelação, e foi ali que eu comecei a aprender a misturar as técnicas, apesar de já ter feito alguns movimentos individuais de constelação e experiência somática, como eu contei nos vídeos anteriores, daquela moça onde veio aquele cavaleiro medieval, ou daquele acidente de carro, que eu fiz uma constelação com toque, como eu contei nos outros vídeos. Mas foi percebendo a Lael e o Russell, o Jonas, ele prefere que chama de Jonas, que ninguém consegue acertar o nome dele, que eu percebi como é profundo essa mistura, né, da experiência somática e da constelação. Nesse movimento de terremoto, de trauma, que não tem para onde correr, tudo caindo, as pessoas morrendo, naquele grande pânico, naquele grande susto,
que ativa o sistema nervoso inteiro, do corpo inteiro, da mesma forma como uma cirurgia, uma anestesia, um parto cesariana, como também num abuso sexual, num assalto, que você congela, você fica paralisado, você não tem para onde fugir. No caso, era um terremoto. E quando a Lael trouxe a pessoa para o aqui e agora, reorganizando o sistema nervoso autônomo, ela foi se despedindo dos ancestrais que morreram ali no terremoto, subiu uma escada, uma constelação meditativa, subiu uma escada dourada até o céu, se despediu dos ancestrais, que ela quase morreu, aquela moça, desceu, voltou para a terra, né? Descansou o guerreiro. O guerreiro, quando volta para casa, descansa. E a moça ia descarregando todo aquele trauma neurofisiológico. Portanto, não é só uma despedida energética daquele ancestral. Tinha ali uma memória celular, porque a vida escapou por entre os dedos daquelas pessoas, daqueles familiares. E aí, a partir daquele momento, isso já faz... Foi quando? 2011? Acho que por aí. A partir de lá é 100% de mistura de experiência somática com constelação. Não consigo mais fazer separado. É tão rico poder trabalhar essas técnicas junto que é uma experiência ímpar, né? E tem esses cursos que eu sempre dou, trabalhando a experiência somática com a constelação, essa mistura da constelação com a experiência somática, nesse enriquecimento dessas técnicas. E eu achava que eu estava inventando a roda, né? Olha, que máximo trabalhar isso aqui no Brasil. Até o dia que eu não sei aonde que eu vi uma foto do Peter Levine, que é o médico que desenvolveu, que criou a experiência somática junto com Bert Hellinger, o criador, na verdade o co-criador, né? A gente tem que dar aí os créditos para Virginia Satir, que trabalhava com estruturação familiar na Universidade de Munique, e o Bert aprimorou aí isso, mas isso eu falo no curso de Bases Científicas da Constelação. E vou falar em outros vídeos mais pra frente. E aí eu vi os dois abraçados, o Peter Levine e o Bert Hellinger. Falei, eles já se conhecem, eles já trabalham essas técnicas aí há muito tempo juntos. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. E a gente se vê no próximo vídeo da nova série Além de Bert Hellinger. Até mais!